Olha, esse cara que tá vendo do meu lado aqui é o dono dessa loja. E de muitas outras, né? Ele não quer falar porque ele não quer expor o meu patrimônio. Se eu falar o nome dele, mesmo nome, ninguém vai adiantar nada, porque ninguém conhece ele pelo nome dele. Acho que se eu conheço ele pelo nome dele, o pai dele, talvez. Mas esse aqui é o Gordo, agora falando sério, o cara muito importante para o mundo da música aqui em São Paulo, principalmente, né? Pro Brasil também, porque o nome viaja por aí. Mas é o seguinte, é um cara que tem loja de disco, trabalha com disco, mexe com disco, coleciona disco há quanto tempo? Ah, desde 1977, que eu comecei a colecionar assim, muito mesmo, começar a comprar. Eu já comprava antes, desde o meu primeiro disco foi em 73, Al Green, e o meu primeiro e o segundo, Al Green e Marvin Gaye, o Les Queiron, Al Green, o Capa Branca, I Am Still in Love with You, I'm Still in Love with You. Primeiro, daí pra frente foi devagarzinho. Quando foi em 77 mesmo, que aí eu deslanchei, comprando 4, 5, até 6 discos por dia assim. E entrei assim na música definitivamente, colecionando muito disco. Então fala um pouquinho do que você acha do som do cara. Ah, gosto muito do som dele, né? Bastante, porque ele faz bastante música lenta também, né? Pra mim também é um dos ícones da Black Music, com certeza. A gente conhece a história dele já um pouquinho lá pra trás, quando ele começou lá no Sun, inclusive informação que eu descobri há pouco tempo com o Macari. Começou lá, lançou o disco junto com o Ramambari, e depois acabou fazendo carreira solo, juntamente com a banda Zap também, Zap, Rod. E pra mim também é um dos ícones, como disse o Ney. É que a gente já seguiu um caminho meio diferente. O Ney caiu mais pra discotecagem, eu já caí mais pra esse lado de, digamos assim, atrás de um disc jockey tem as lojas de equipamentos, tem as lojas de disco, então eu já fiquei mais pra esse lado da informação também, né? Apesar de que os DJs que a gente conhece, quase todos são bem informados. E fiquei mais pra esse lado e gosto muito de Roger Troutman, bastante, muito mesmo. Uma das faixas que eu muito gosto também foi que o Ney acabou de falar agora, Keep Trying. Esse Song eu acho fantástica e aí vai, porque tem muito disco pra falar dele. Tem as produções também que eu gosto muito e vai por aí afora. Então, falando disso aí, é o seguinte, você imagina o seguinte, imagina quando alguém pensar no que aconteceu com esse cara, com o Roger. No tempo que ele começou, ele era fã incondicional do Parliament, do Funkadelic, e nunca que ele ia imaginar na vida dele que um dia o George Clinton, que era o mentor, né, do Parliament, Funkadelic e outras bandas também, apareceu lá na cidade de Dayton, porque ele também é de Ohio, mesmo estado que o Roger nasceu. O Roger nasceu em Hamilton, né? Mas ele tocava, ele se posicionou em Dayton, montou uma empresa lá, estava num show tocando e aparece o George Clinton. O homem escuta o show do Roger, fica fascinado, vai no backstage, chama o cara para conversar e fala assim: olha, você precisa gravar comigo. Ele quase teve um ataque cardíaco, né? Ele me contou, né? E aí, depois de um tempo, ele acabou gravando com o George Clinton. Agora, olha o que aconteceu depois. Eu estou falando com um cara que é lojista, que conhece disco. O Roger foi convidado para gravar, tocar com um número infinito de pessoas, até com Michael Jackson. Pra muita gente que não sabe, o álbum Bad do Michael Jackson tem participação do Roger Troutman. Gravou com todo mundo. E você tem uma ideia, aqui, se a gente começar a olhar na história, vai achar um monte de coisa que o Roger gravou, que o Roger participou, que o Roger tocou, produziu. E é legal que aí tá a diferença que a gente vê. Você vai falar com um cara que nem o Gordo, ele sabe, fala pra você: ó, eu queria aquele disco lá que o Roger participou, queria uma participação do Roger com outra banda. Tem. Olha, conheço. Quando não tem, conheço, tem como arrumar, tal. Quer dizer, é um conhecimento que é mais aprofundado, que é uma coisa muito interessante, muito importante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seguinte. Eu como dono de loja assim que a gente vende, vem muita gente procurar, inclusive tem até algumas coisas engraçadas que depois a gente pode ver se dá pra contar. O público que gosta de Black Music realmente gosta muito de Roger, entendeu? Tem algumas músicas dele que chegam a tocar até como rock, que no caso é a última faixa, esse mesmo álbum, a última faixa que eu não me recordo agora o nome. O pessoal procura, investe assim no conhecimento pro baile, assim, entendeu? Pega os discos, toca lenta, toca outra, toca essa. E o Roger e o Zap, de um modo geral, aqui no Brasil, é muito bem aceito. Tipo assim, não precisa se fazer muita força para um som desse chegar nos ouvidos das pessoas, nos bailes, virar assim sucesso. Não precisa muito. Algumas produções já chega assim com alguma dificuldade, mas ainda assim chega bastante assim nas festas. O pessoal realmente tem muito amor pelas músicas do Roger Troutman, assim. E agora também, nesse último LP que ele lançou, no Limited, também tem a Aunt Bellman que fez o maior sucesso. O pessoal realmente, pra mim, é fantástico, né?
É bem, que nem falou do Talking Box, é uma coisa que ninguém nunca fez isso tão bem como ele. Não tive a oportunidade de ir no Palmeiras vê-lo, mas realmente é uma coisa bem diferente. Um cara chegou ocupando o espaço dele, fazendo o que ele tinha que fazer, já no começo dos anos 70 gatinhando, já com, né, procurando seu espaço, e conseguiu no começo dos anos 80 já arrebentar com um monte de gente. E de repente realizar até o sonho dele, que nem ele mesmo disse, né? Fã de George Clinton, de repente está no meu show. Como o próprio Ney disse, como DJ no início de carreira e alguns anos depois conversando com um cara que ele é fã. É uma coisa assim que, para quem mexe, é muito satisfatório, muito gostoso, é muito, muito legal. Então, agora vamos fazer uma pergunta bem legal. O Roger Troutman, a banda Zap, tinha mais pessoal da família Troutman, né? Quem que tava na banda? Ah, eu me lembro de alguns, não vou, talvez eu não me lembro de... Eu não vou me lembrar de todos. Eu sei que tinha o Zap Troutman, o Papito ali, 18 anos de idade, com 15 anos de idade já gostava de Roger Troutman. Ele pode dizer daqui a pouco com 100% de certeza, mas eu lembro do Zap Troutman, Lester Troutman, Larry Troutman. Eu acho, se eu não me engano, tinha só mais um irmão que eu não me lembro o nome. Passou no teste, passou. Tinha mais um. Passou. Tá bom, cara, tá bom. Passou no teste, aí que beleza. Olha, vamos repetir aqui pra você, pra quem não conhece, vamos se lembrar. Esse aqui é o Gordos, da Gordos Discos. Fala o seu contato aí, Gordo. O telefone é 3331-8959 e a gente fica aqui na rua 24 de maio 188, sala 109. Precisando de Black Music aí. Aliás, queria só dar uma palhinha. A gente tem bastante informação, porque a gente se esforçou bastante. As pessoas que estão aqui sendo entrevistadas têm bastante conhecimento sobre isso, procuram. E a informação que eu tenho, se você precisar aí, é só dar um toque, porque a informação para mim ela só vale se for passada. Para ficar comigo não tem valor nenhum. Então, precisar, estamos aí. Inclusive tem uma história de um cara que gosta muito do Roger Troutman. E quando saiu essa música aqui no Brasil, ele veio me perguntar sobre a música. Ele chegou e falou assim: ô, você tem a melô do Morumbi? Aí eu falei, canta um pedaço aí. Ele falou assim, eu vou pro Morumbi, Morumbi eu vou, releire, que é o Antibioman. A gente morreu de rir, foi uma cena engraçada, mas valeu, ele acabou comprando a música, levou, ficou hiper contente e tá valendo. Bom, eu vou falar em duas fases da minha visão, do que eu vivi a respeito de Roger, a respeito de Zap e todas as produções que ele fez. Primeiro é como colecionador que fui na época. Eu tinha vários discos dele, várias produções. É um cara que realmente tem uma diversidade assim muito grande, tem um talento muito grande. Tanto é verdade que, inclusive, criando músicas novas, ritmos assim, músicas novas e ritmos novos, como algumas regravações, por exemplo, como é o caso do Dick Smith, né? By the Time I Get to Phoenix, como é o caso do Living for the City, que ele fez uma roupagem da música do Stevie Wonder. E pra mim os DJs que tocam em pista hoje, que tocaram também na época, era uma coisa que tinha que ter mesmo, não tinha jeito, era sucesso e não tinha como. A outra fase é mais como lojista, é um dos caras assim mais procurado que tem aqui na loja. James Brown lá em cima, George Clinton e o Zap Roger vem bem ali, bem perto. É um dos discos, um dos caras assim mais procurados. E é isso. Tem algumas produções de Roger assim que quando eu colecionava tinha bastante coisa. Hoje não tenho mais todos os discos, tem alguns. Mas é um cara que realmente merece todo o nosso respeito e admiração, sem dúvida nenhuma. Valeu, Gordos Discos.